Domingo agora, como se sabe, será realizado o primeiro turno das eleições municipais de 2024, o primeiro turno que será único na grande maioria dos municípios baianos. As escolas que vão servir como locais de votação fecham as portas hoje para receber as urnas eletrônicas, organizar a estrutura necessária para o pleito. É bom lembrar que existem regras baseadas nas leis eleitorais que precisam ser respeitadas, tanto pelos eleitores quanto pelos candidatos. E a gente tira alguma dúvida agora conversando com o professor e analista judiciário do TRE Bahia, Jaime Barreiros, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Jaime. Bom dia, Jefferson. Um prazer enorme falar com você aqui, com a audiência da Tarde FM, sobre as eleições que estão se aproximando. Antes de qualquer coisa, eu queria te perguntar, porque apesar de todo o planejamento para uma eleição tranquila, ainda há quem desconfie por parte, não é parte de uma parcela aí da população, sobre a segurança das urnas eletrônicas. O que você teria a dizer para aqueles que acreditam que o sistema eleitoral brasileiro ainda pode ser fraudado, Jaime? Bom, Jefferson, essa pergunta é importante, não é? A urna eletrônica, na verdade, é uma grande conquista da sociedade brasileira, da nossa democracia. Antes de existir urna eletrônica, na época da cédula de papel, vários tipos de fraude eram cometidos. Você, na hora de apurar o voto, colocava voto a mais na urna, tirava a urna, voto, anulava voto que estava válido. Tinha outras formas também de o eleitor ser coagido a votar num determinado candidato, com práticas que levavam em conta alguns fraudes também nesse tipo de votação. E a urna eletrônica hoje, ela garantiu não apenas agilidade na apuração, o resultado é muito rápido, mas segurança também. Uma das grandes questões que as pessoas que não conhecem o funcionamento da urna fazem é como é que um hacker não invade a urna e não muda o resultado da eleição. A resposta é muito simples. A urna é ligada só na tomada, durante todo o processo de votação e durante o processo de apuração também. A urna não está em rede, nem internet, nem intranet. Então, essa é a primeira questão. Para invadir a urna, teria que ser uma invasão mecânica e deixaria rastros. A urna tem vários lacres, né? Para alguém colocar algum programa na urna, teria que romper esses lacres e uma eventual fraude ficaria evidente. Então, não tem como fazer. Na programação da urna, alguém pode perguntar quem não me garante que a urna não é programada para rodar, para desviar o voto. Não é por um simples detalhe. Várias etapas de programação da urna, do programa que roda na urna, são realizadas com a participação e a fiscalização de diversos setores da sociedade, especialmente dos partidos políticos e dos candidatos. Então, não existe segredo guardado por milhares de pessoas. Se tivesse algum tipo de fraude, seria facilmente verificável. Observe, por exemplo, que sempre que se fala da urna eletrônica, mal da urna, quando se fala em possíveis fraudes, não se vai adiante, se fica naquele discurso raso. Nunca se provou nada, simplesmente porque não existe nada para ser provado. A única prova que existe há quase 30 anos é que a urna funciona, é um avanço para a nossa sociedade e uma garantia da nossa democracia. Jaime, a boca de urna é crime eleitoral. Agora, às vésperas da eleição e até no próprio dia da eleição, ainda há quem queira fazer a propaganda do seu candidato, mas, pois é, e há quem também acredite que essa prática continua ocorrendo, especialmente em zonas eleitorais de maior vulnerabilidade social. Quais os mecanismos que o TRE Bahia tem para coibir esse tipo de prática? Pois é, Jefferson, é uma situação complicada a boca de urna, porque é um problema social, é uma questão cultural, as pessoas fazem, né? Num passado mais remoto era permitido, já há alguns anos que não é. E aí o que a gente recomenda sempre, inclusive em parceria com a Polícia Militar, nós tivemos reuniões aqui no TRE com o Coronel Coutinho, o comandante da PM, que com certeza fará um grande trabalho no próximo domingo, é sempre buscar o diálogo com os eleitores que estão fazendo a boca de urna, recolher o material da boca de urna quando possível, e, em último caso, quando houver resistência, quando houver algum tipo de tumulto, efetuar a prisão, porque muita gente acha que o eleitor não pode ser preso na semana da eleição. Realmente existem restrições à prisão, mas a prisão em flagrante pode acontecer em flagrante delito de crime, quando há um crime sendo cometido. E
A boca de urna é crime eleitoral. Então, quem está praticando a boca de urna está, na verdade, praticando um crime. Nós não vamos sair prendendo todo mundo, evidentemente, mas vamos buscar sempre o diálogo, a sociedade é nossa parceira também, não fazendo a boca de urna, denunciando também quando acontecer algum fato nesse sentido. E, dessa forma, a gente espera, né, que haja uma minimização dessa questão, admitindo, entretanto, que é impossível acabar 100% com o problema. Aí só realmente se houvesse uma mudança na legislação, por exemplo, proibindo a confecção de santinho e de cartazes. Como a lei permite, esses cartazes estão aí, esses santinhos também, e eles terminam sendo utilizados no dia da eleição. Jaime, e como é que o TRE está se preparando também para lidar com eventuais confrontos entre eleitores no dia da votação? A gente está aí num cenário político ainda polarizado. O apoio vai ser só da Guarda Municipal, da Polícia Militar também? Como é que vocês estão se organizando em relação a isso? Bom, a primeira organização, Jefferson, foi um treinamento que a gente fez com os mesários para que eles sejam grandes mediadores de conflito. Os mesários, os presidentes de mesa, fizemos grandes treinamentos presenciais com os presidentes de mesa, porque eles são os primeiros que, de fato, buscarão ali evitar eventual conflito dentro das sessões eleitorais. Fora isso, as forças policiais, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, estão engajadas na garantia da segurança e da ordem nas eleições do próximo domingo. Então, a gente espera, como tem acontecido de forma geral nos anos anteriores, que tenhamos eleições pacíficas. É verdade que um caso ou outro, algum problema ou outro sempre acontece, afinal de contas, estamos falando de um evento com participação de 150 milhões de pessoas, um dos maiores eventos do mundo, uma logística incrível. No próximo domingo, 150 milhões de pessoas em todo o Brasil estarão habilitadas a sair de suas casas para votar. Então, o número de ocorrências que a gente termina vendo é muito pequeno, proporcionalmente. Uma ocorrência ou outra sempre acontece. Na eleição passada, por exemplo, tivemos um caso em que um eleitor pegou uma chave e quebrou uma urna. Ele foi preso em flagrante, mas foi um caso isolado. Casos de boca de urna, casos de confusões, sempre terminam acontecendo, mas especialmente a polícia está preparada para agir e evitar que essas situações ocorram e transtornem a tranquilidade das eleições. A gente está conversando aqui com o professor e analista judiciário do TRE Bahia, Jaime Barreiros. Ernesto Marques, Jaime, que está conosco, está de home office e quer fazer uma pergunta também para você. Por favor, Ernesto. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Jaime. Jaime, na eleição passada a gente teve um caso que ainda hoje rende, que foi aquela operação esquisita da Polícia Rodoviária Federal, aquelas blitz que terminaram dificultando o acesso de muitos eleitores aos locais de votação. Neste ano, pelo fato de ser uma eleição municipal, aqui em Salvador a gente já sabe que os ônibus vão circular de catraca livre, o metrô também vai funcionar sem cobrança de passagem. Mas na cidade do interior, como é que fica essa questão do transporte de eleitores? O que é que pode, o que é que não pode e o que é que pode ser configurado como crime eleitoral? Boa questão, Ernesto. Existe uma lei já de 50 anos, 1974, que proíbe o transporte irregular de eleitores no dia da eleição. Ou seja, o candidato não pode contratar, por exemplo, um ônibus, uma van para transportar eleitores, porque isso é crime eleitoral. O próprio candidato pode ser responsabilizado criminalmente. Mas, por decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2022, e essa regra vai se aplicar agora, em todo o país, todos os municípios brasileiros, os prefeitos serão obrigados a garantir o transporte regular gratuito. Então, o ônibus do metrô não vão circular de graça apenas em Salvador, vai ser no Brasil inteiro. Mas aquele transporte regular, né? Não é um transporte alternativo, clandestino, não é o transporte fornecido pelo candidato, é o transporte público regular que funcionará no horário da votação de forma gratuita. Então, isso é importante para que o eleitor possa comparecer. Então, aqui em Salvador, teremos o ônibus, teremos o metrô, teremos o elevador Lacerda, o plano inclinado, funcionando gratuitamente no horário da votação. Sobre a questão de eventuais crimes praticados no transporte dos eleitores, ou algo parecido com o que aconteceu em 2022, teremos aí a parceria da Polícia Rodoviária Federal instruída nesse sentido para que não aconteça esse tipo de situação. E a gente espera que dessa vez
ocorra tudo na maior tranquilidade, que as pessoas possam votar sem esse tipo de situação desagradável. Jaime, a gente tem visto as redes sociais, mais uma vez, como palco de desinformação agora, durante as eleições, não é? Fake news que são disseminadas e com poder de impactar diretamente a escolha dos eleitores. Você acha que as medidas tomadas pela Justiça Eleitoral para combater as fake news têm sido suficientes? Jefferson, esse é outro problema considerado complicado de se resolver, não é? A fake news é um fenômeno mundial. Na verdade, a mentira sempre fez parte da política. Mas com as redes sociais, com as novas tecnologias, uma ampliação dessa prática e um dano, talvez até maior do que o que existia antigamente. Dentro do possível, a Justiça Eleitoral tem tomado atitudes. Então, nós já tivemos, por exemplo, políticos caçados, mesmo depois de eleito, por praticarem fake news nas redes sociais, na internet de forma geral. Então, essa é uma atitude que já começa a inibir essa prática. Esse ano, temos a grande novidade que é a inteligência artificial, que é um grande desafio. E o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a matéria, proibindo, por exemplo, o uso da deepfake. O que é a deepfake? É quando você manipula um vídeo para fazer, por exemplo, para parecer que uma pessoa está falando algo que não falou, né? A gente consegue ver, muitas vezes, essas deepfakes na internet. E quem usar deepfake durante as eleições estará sujeito a ter o registro de candidatura cassado e a ficar impedido de disputar eleições por 8 anos. Então, a grande medida, primeiramente, é a judicial, de combate, de punição, tem que ter eficácia para poder não haver repetição do ilícito, e também um trabalho preventivo, porque eu particularmente considero que a melhor forma de se combater a desinformação é promovendo a educação. E nós temos trabalhos nesse sentido. Temos, por exemplo, as escolas judiciárias eleitorais realizando um trabalho maravilhoso em todo o Brasil, aqui na Bahia em especial, de informação dos eleitores, palestras, programas de conscientização, programas como o Eleitor no Futuro, que com certeza a médio e longo prazo, mas também a curto prazo, possibilitarão que o eleitor tenha um senso mais crítico e não embarque nas fake news, como se fala aí, não é? Como a ameaça maior que nós temos para a nossa democracia. Jaime, muitos eleitores também não fizeram o cadastramento biométrico, certamente poderão enfrentar dificuldades agora no dia da votação. Houve comunicação eficiente para informar sobre a biometria, o uso do aplicativo e-Título? Como é que o TRE está lidando com os eleitores que ainda enfrentam dúvidas sobre esse processo? Pois é, Jefferson, sobre a biometria, a Bahia é um dos estados líderes do Brasil. Mais de 90% dos eleitores fizeram biometria. E só não é 100% por causa da pandemia, porque tivemos um período em que a biometria foi suspensa justamente por causa do Covid-19. Então, os eleitores que fizeram título na época da pandemia e não fizeram depois a biometria poderão votar. Mas são apenas 10%, 90% dos baianos já fizeram a biometria. E é importante destacar, quem fez a biometria pode utilizar o aplicativo e-Título, se tiver a sua foto lá no aplicativo, como documento oficial de identificação. No próximo domingo, o eleitor para votar deve levar um documento oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, pode ser carteira de motorista, pode ser carteira de trabalho, passaporte, carteira profissional, e pode ser o aplicativo e-Título, desde que tenha a foto do eleitor. O e-Título também é importante para o eleitor saber exatamente o local onde vai votar. O local pode ter mudado, então é importante que o eleitor baixe o e-Título e baixe até hoje, se possível, né? Porque estará disponível para baixar apenas até amanhã. No seu celular, na loja de aplicativos, você baixa gratuitamente, mas até amanhã apenas. Então é melhor fazer isso logo hoje para não ter problemas, né? Temos feito uma grande divulgação do aplicativo e-Título. A imprensa é nossa parceira nesse ponto, né? A Tarde FM, por exemplo, fazendo esse trabalho, divulgando a nossa entrevista aqui, ajuda bastante para que o eleitor seja bem informado. É importante também destacar que quem não quiser baixar o e-Título pode consultar o seu local de votação pela internet, www.tre-ba.jus.br, também pelo WhatsApp 33737000. Você conversará aí
com o nosso robô, né? É a tecnologia a favor da democracia. O robô Maia do TRE Bahia irá indicar também informações sobre o seu local de votação, mas sem dúvida o e-título é a melhor ferramenta que nós temos, então não deixe de baixar o e-título, de atualizar quem já tem da eleição passada. Tem que atualizar agora, porque a versão antiga não vai funcionar, tem que ser a versão nova. E pelo e-título, o eleitor também, que não puder votar no domingo, poderá apresentar a sua justificativa de ausência. Então, é uma mão na roda, como a gente diz aqui na Bahia, esse aplicativo. Jaime, Ernesto quer fazer mais uma pergunta para você. Ernesto? Jaime, a gente viu uma coisa positiva nessa campanha em relação a campanhas anteriores, que foi a cidade menos suja, menos propaganda, aquela propaganda abusiva que muitas vezes se fazia nas ruas, nas avenidas, muita publicidade estática, inclusive, e uma poluição visual muito grande. E, claro, isso foi uma portaria, uma regulamentação da Justiça Eleitoral que colocou um freio nisso, fez bem para as cidades, com certeza. Agora, no dia da eleição, não tem como impedir aquele material, mesmo o pessoal respeitando a distância mínima em relação aos locais de votação, não é? Esse tipo de material pode ser configurado com alguma irregularidade, como crime eleitoral, o que é que não se pode fazer na abordagem aos eleitores no dia da votação? Boa questão, Inês, também. Nós tivemos uma mudança, realmente, não temos mais aqueles cavaletes como tínhamos antigamente, porque a lei mudou, proibiu esse tipo de propaganda, ainda temos cartazes e panfletos, né? E isso que ainda surge um pouco a cidade, porque a lei permite. Mas no dia da eleição não é permitido. Nenhum material de campanha pode ser distribuído no dia da eleição. O último dia para a distribuição de material de campanha é amanhã, até às 10 da noite, que é o último dia de campanha eleitoral. No domingo não pode ter propaganda eleitoral. A única coisa Mas que até às ter... 10 da noite, tem gente, pelo menos, não sei se essa eleição vai acontecer, mas em outras campanhas eu vi isso acontecer. Na véspera, no limite, o pessoal despeja mesmo o santinho perto dos locais de votação, talvez na expectativa de que algum indeciso escolha o candidato entre os santinhos pelo chão. Isso ainda pode acontecer? Pois é, a resolução do TSE proíbe que isso aconteça. Claro que a gente sabe que vai terminar acontecendo, mas o candidato estará sujeito a multa ou até mesmo a responder por abuso de poder nas eleições. E respondendo por abuso de poder nas eleições, ele pode ter sanções, punições muito graves. Ele pode até, a depender da dimensão do ilícito que ele praticar, ele pode ter o registro de candidatura cassado, o mandato estado nas urnas perdido e ficar sem disputar eleições por 8 anos. E o eleitor, por sua vez, que distribuir material de campanha no próximo domingo, pode ser preso em flagrante, porque, como eu estava dizendo, boca de urna é crime eleitoral. Só uma questão, Ernesto, que é muito importante destacar. A gente não pode confundir a boca de urna com a manifestação individual do eleitor, a individual e silenciosa, né? O eleitor pode vestir a camisa do candidato, pode adesivar o seu corpo, pode até levar a bandeira para votar, desde que seja de forma individual, ou seja, não pode ser em grupo, e de forma silenciosa. Ele não pode, por exemplo, ligar o celular com o jingle do candidato na fila de votação, porque isso é boca de urna. Ele pode ser preso em flagrante. Então, a liberdade de expressão do eleitor será garantida, a manifestação individual e silenciosa, mas dentro de limitações. Quem tentar coagir outro eleitor a votar em determinado candidato, quem fizer boca de urna, poderá sim ser preso porque estará cometendo um crime eleitoral. Maravilha. Jaime Barreiros, professor e analista judiciário do TRE Bahia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom trabalho para você agora nas eleições também. Seja sempre bem-vindo. Bom dia, Jaime. Até uma próxima. Eu agradeço a você, Jefferson, mais uma vez, a Ernesto, a todos os amigos aqui da Tarde FM, rádio também, que eu gosto bastante de ouvir. Ótima programação musical, né? E nesse final de semana vamos votar com consciência, com liberdade e respeitando o direito do outro também, democraticamente. Bom trabalho para vocês também nessa cobertura. Obrigado mais uma vez. Agora 7h50 na Tarde FM.